Então, basicamente, nós vamos falar hoje de agricultura digital e agricultura 4.0. Só que, nesse sentido, ainda eu quero apresentar essa tela. Por quê? Porque ainda 1/3 das propriedades agrícolas no Brasil ainda não aplicam calcário adequadamente. Veja essa notícia que eu apresento aqui, que saiu na revista, uma revista de grande circulação em 2019. Tá certo, já faz 2 anos, mas mesmo assim isso aqui não era uma notícia que ainda a gente não precisava estar estudando. Uso de inoculante, se isso realmente traz algum efeito positivo na produtividade da soja, né? Então, veja, ainda nós temos muito que melhorar na agricultura convencional antes de partirmos para... Estou falando partirmos no sentido da maioria, né, para a agricultura digital. Mas é óbvio que a gente precisa falar de agricultura digital hoje porque há um mercado, há um nicho para esse mercado. E a gente precisa atuar no nicho desse mercado. Então não faz sentido a gente esperar solucionar todos os problemas da humanidade no que se diz respeito à agricultura para a gente começar a avançar em outras áreas. Nós precisamos avançar. E a agricultura digital está aí batendo a nossa porta. Principalmente houve uma grande evolução, e é isso que eu pretendo apresentar, a grande evolução que houve nessa última década nessa agricultura digital. Então, o que eu vou apresentar de conteúdo, vou falar de uma conceituação de agricultura 4.0, a sua diferença para a agricultura de precisão e a importância da telemetria com máquinas agrícolas nesse cenário. Tá? Também vou fazer uma apresentação logo na sequência sobre um pouco de instrumentação eletrônica envolvida nesse aparato eletrônico para essa comunicação digital. Como que essa comunicação entre os dispositivos eletrônicos e as máquinas acontece no campo. Falar um pouco sobre documentação de campo, inteligência artificial, bots. Eu vou falar de robôs e muitas vezes eu vou falar a palavra bots, que está na moda, não é? E automação em máquinas agrícolas, em operações agrícolas. E finalizando com qualidade das operações agrícolas, usando toda essa tecnologia que a gente vai discorrer nesse tema de hoje, tá? Primeiro de tudo, nós precisamos entender qual que é a diferença dessa agricultura de precisão para a agricultura digital. Há um certo confundimento e eu confesso a todos vocês que eu ainda não estou confortável com essa separação. Talvez a palavra seja essa, mas é o que a grande maioria pensa a respeito. E obviamente que eu preciso seguir nesse sentido que a maior parte dos colegas nessa área estão sentindo na relação dessa diferença. Mas a agricultura de precisão, ela sempre vai ter atrelada a palavra variabilidade espacial. Variabilidade espacial do solo, variabilidade espacial de um atributo da produção. Então, sempre a agricultura de precisão vai ter esse termo variabilidade espacial atrelado. Já a agricultura 4.0 ou agricultura digital é um termo ainda em desenvolvimento. Como eu comentei, ainda não há um consentimento unificado que é isso de fato, mas é uma questão ainda de desenvolvimento, né? Que traz aí conhecimentos e atividades, ferramentas de gestão, de automação, de integração entre as máquinas e softwares, de conectividade e também da agricultura de precisão. Então, segundo os pesquisadores dessa área, eles entendem que a agricultura de precisão faz parte da agricultura, digital como um dos fundamentos, uma das seções dos ramos. E a gente, para falar em agricultura digital, né, nós precisamos falar em comunicação entre equipamentos. E a comunicação não é um conceito novo, não. É isso que eu coloco aqui como destaque no centro desse slide. A telemetria entre máquinas não é um conceito novo. A telemetria vem da palavra medida remota, não é? E é uma técnica, é um conjunto de dispositivos e equipamentos que a gente já vem utilizando já há algum tempo
Por exemplo, frotista na cana. Os frotistas na cana, então, eles já estão na agricultura digital há décadas, não é? Será? Bom, se a gente for pegar pela raiz do significado que eu acabei de apresentar agora há pouco, sim, os frotistas da cana já estão inseridos nesse mundo já há algum tempo. E a telemetria, então, não é um conceito novo. Veja aqui que nós estamos meio que, vamos dizer, em processo de desenvolvimento, porque a necessidade de gestão das máquinas no campo já é bastante antiga. Tanto que eu trouxe essa imagem é de 2011 da Agrico, né? Naquele momento ainda a Agrico não tinha um aparato comercial para venda, mas a gente já tinha o desejo. Estou apresentando a Agrico como uma ilustração, mas as empresas já buscavam esse tipo de ferramenta para o agricultor já há bastante tempo. O que tem de novidade nesse ramo da telemetria com máquinas agrícolas hoje, principalmente essa questão da novidade, é a possibilidade de maior interação entre o operador e a máquina. Então, a telemetria dos parâmetros de mensuração da máquina, da operação, como eu disse, já não é um início, não é agora do último ano. Nós temos isso já há bastante tempo, como eu vou apresentar na sequência. Mas essa interação entre operador e máquina já começa a ser uma interação mais atual. Bem, quais são as principais funcionalidades, então, dessa agricultura digital, principalmente envolvendo o monitoramento de frota? Monitoramento de frota, que é desejável que seja em tempo real, né? Para que fazer esse monitoramento? Principalmente para fazer uma correção de falhas no momento em que essas falhas acontecem no campo, né? E com isso, muitas vezes, diminuir o tempo ocioso. Vou dar um exemplo. Nós temos aí uma colhedora e de repente essa colhedora está em um talhão que ela está ultrapassando a capacidade dos transbordos, ou seja, ela está colhendo uma massa muito maior do que o planejado, e aí de repente foi planejado para aquela frente de colheita, para aquela frente agrícola, foi planejada, por exemplo, 2 conjuntos de transbordos. Conjunto quer dizer conjunto mecanizado do trator transbordo, não é? Aí de repente pode ser que esteja faltando máquina. E aí o decisor, o gerente pode, ou o supervisor, pode notar isso, mesmo que à distância, não é? Que a colhedora muitas vezes ela está parando por falta de transbordo e mandar mais um conjunto mecanizado para essa frente. Ou ao contrário, ou tem transbordo demais. E de repente está formando-se uma fila de espera no caminhão rodoviário, que vai levar a cana para a usina. Então, nesse sentido, é possível monitorar tudo o que está acontecendo naquele parque de máquinas, naquela frente mecanizada, e tomar decisões em tempo real. No momento em que Por quê? Porque máquina parada é custo. Isso nós que trabalhamos com máquinas agrícolas, a gente tem pleno conhecimento disso. Máquina parada aumenta custo. Então nós precisamos fazer com que a máquina, o investimento na máquina, o recurso para comprar aquele conjunto mecanizado, ele seja diluído o mais rápido possível. E para isso nós precisamos usar. Então, uma das principais finalidades de toda essa tecnologia, monitoramento de frota. Outra funcionalidade, substituição das anotações manuais por registro eletrônico, aqueles chamados apontamentos no campo, não é? Onde nós tínhamos um monte de boleto e aí a pessoa levava papel e alguém tinha que transcrever isso. E por que eu estou falando muito exemplo de usina? Olha, porque onde nasceu tudo isso? É porque onde a gente usa há muito tempo e usa de fato até hoje. Não é? Hoje que nós estamos vendo uma tendência para essa tecnologia, ela ultrapassar as fronteiras da usina e já ir para o setor de cereais. Mas essa movimentação para o setor de cereais é recente. É recente. Assim como ocorreu quando a gente falava de piloto automático.
né? Quando a gente começou a falar de piloto automático, quem adotou o piloto automático rapidamente foi o setor de cana. E depois houve um movimento para isso, para a direção dos cereais. Então, é por isso que eu vou dar muito exemplo de cana aqui, né? Então, essa substituição dessas anotações, para essas anotações sendo feitas eletrônicas e indo direto para a base de dados, isso trouxe uma maior agilidade em todo o processo de gestão. Veja, muitas vezes nós precisamos tomar, agora eu vou mudar de assunto, vamos falar de cereais. Muitas vezes a gente faz uma anotação de praga, por exemplo. Aí a gente foi e fez um monitoramento de praga numa lavoura de soja ou alguma coisa assim, bateu o pano, entre aspas, né? E a gente percebeu lá que atingiu o nível de dano econômico. Então a gente já pode fazer uma anotação que o talhão X, o Y, o I, a gente tem aquele conjunto de monitores de praga, não é? Os pragueiros, fazendo essas anotações e alimentando o sistema, e aí o gerente, o envolvido com a decisão, não é? Planejar onde é que vai fazer o controle primeiro e toda a parte do planejamento dessa aplicação a posteriori, incluído não só os defensivos que serão utilizados em função das pragas, obviamente, como também o andamento, o caminhamento em relação aos talhões para essa aplicação ser feita, não é? Então, é possível também, em função do gerenciamento do que está acontecendo com as máquinas, fazer um melhor gerenciamento das manutenções. E aí quando a gente fala em manutenções, eu vou falar de manutenção. A gente pode gerenciar melhor as manutenções preditiva, preventiva e corretiva até, não é? No sentido que, no momento em que a gente detecta em que uma troca eventual de óleo pode ser postergada em função de análise de óleo, por exemplo, nós estamos falando de manutenção preditiva, não é? Assim como nós fazemos o acompanhamento de toda a anotação, de todo o gerenciamento das ocorrências de manutenção daquela máquina, e de repente o sistema pode me avisar, opa, está chegando no momento da revisão, da troca do filtro, troca do óleo, ou, enfim, daquela máquina específica, ou até mesmo de uma manutenção corretiva em função de que, olha, está havendo um superaquecimento do motor. E isso pode estar, as condições de operação estão adequadas, então isso pode ser alguma coisa da máquina, e aí parar a máquina para fazer aquela correção, aquela manutenção corretiva. Então, o melhor gerenciamento de todas as manutenções, uma maior previsibilidade da ocorrência das paradas, como eu comentei aqui nessa questão da espera ociosa por fila, né, por fazer alguma atividade. Então essa previsibilidade da ocorrência das paradas, no sentido de que, olha, aquele talhão já está quase finalizando, então eu posso levar essa frente amanhã para o talhão Y ao invés de ser o talhão X. Por quê? Porque aquela máquina vai acabar aquela atividade naquele talhão agora. Então, do ponto de vista do gerenciamento da máquina, esse processo de gestão de frota trouxe. Por que eu disse trouxe? Porque já nós temos instalados há muito tempo em frota de cana, não é? E já trouxe grande benefício. E por que eu tenho certeza absoluta que trouxe benefício? Porque se fosse uma porcaria, todo mundo já teria parado de usar. Se fosse somente um blá blá blá, não é? Então as pessoas não iriam investir dinheiro, recurso nisso, não é? E é por isso que hoje há uma tendência desse segmento ultrapassar a fronteira da cana e ir para os cereais também, porque traz benefício realmente. Eu apresento esse dispositivo que foi um grande equipamento muito conhecido, usado, Altec CBA 3200. Isso aqui é usado na cana há décadas, não é? E aí o que aconteceu? Né? Esse é um tipo de equipamento colocado na máquina, onde é feita a instrumentação da máquina, não é? Onde essa máquina toma diversas informações, como por exemplo, nível do tanque de combustível, até mesmo para as máquinas que não têm funções digitais.
né? Porque hoje nós temos no mercado, é muito comum você ter uma máquina hoje com comunicação ISO-bus, mas nem sempre isso teve no passado. Então esse conjunto desse equipamento, dessa empresa chamada Altec, foi um... E por que eu falo dela? Por que está a tela aqui? Ora, porque olha só, desse dado de 2014, essa empresa tinha 71% do mercado. 71% de market share, chamado divisão do mercado, né, com esse dispositivo aqui, né, principalmente no setor de cana, E aí, olha o que aconteceu, em 2014 foi lá a John Deere e abocanhou a empresa, não é? Então hoje a John Deere ainda continua fazendo esse equipamento, né? Assim como aconteceu nas colhedoras antigas SLC, não é? Veio a John Deere e antes era um joint venture, também aqui começou um joint venture desde a época de 2010, em 2014 a John Deere comprou efetivamente e ainda continua oferecendo no mercado. Por quê? Ora, porque é um equipamento consagrado, é um equipamento ainda que traz benefícios, né? Então veja, mesmo depois que a John Deere ainda tem todo um conjunto de equipamentos lá de AMS, de que poderia substituir tranquilamente essa tecnologia, ainda ela mantém no portfólio, mesmo que escondido nos websites da John Deere, só que está meio escondido, né? Mas ainda mantém isso, por quê? Porque é mercado, então isso traz uma qualidade de informação que vai auxiliar na redução de custo de alguma forma para o frotista. E aqui eu quero deixar bem claro essa palavra aqui que eu coloquei grifada, frotista. Então isso é muito importante para aqueles que têm um conjunto de máquinas onde são disparadas frentes mecanizadas nas mais diversos pontos e regiões da propriedade ou propriedades, onde o gestor precisa tomar conhecimento do que está acontecendo, porque muitas vezes você pode falar, ah, mas o supervisor vai lá de motinha, então ele vai lá e passa umas 2 vezes por dia de motinha. Tá aí a hora que a motinha vira as costas e sai. O que acontece com aquele pulverizador? Ele vai torar o pau a 30 km por hora no meio da soja ou do milho? Não é? Será que ele vai acabar rápido? Ele quer acabar rápido com a aplicação de calcário e vai lascar o pau na aplicação de calcário? Então, é óbvio que nós temos essa supervisão humana, mas, de certa forma, essa supervisão eletrônica, ela nos traz uma agilidade muito maior do ponto de vista de tomada de decisão. Ok. E mais recentemente, nós vemos aí um outro exemplo comercial, não é? Vou apresentar vários exemplos de várias empresas aqui, tá bem? Então, vamos chegar até lá, tá? Eu estou apresentando, teve uma justificativa do por que eu apresentei a Altec aqui, obviamente em função, como eu já falei, da sua atuação no segmento de cana, e nós temos aqui uma funcionalidade já típica para o setor de grãos, não é? Também com o monitoramento e gerenciamento de frota, não é? Aonde essa empresa chamada FieldView, né, Climate, ela instala esse dispositivo na tomada de comunicação ISO-bus da máquina, e aí esse dispositivo começa a enviar informações através da sincronização máquina iPad ou iPhone via comunicação sem fio, não é? E aí, só que nesse caso, veja, aqui nós vemos uma comunicação da Altec, por exemplo, que é em tempo real. Então é por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre os tipos de comunicação. Então aqui pode ser em tempo real, aqui já não é em tempo real. Por quê? Porque aqui, ou pode ser desde que esteja um celular ligado a uma rede GSM, não é? Mas via de regra o dispositivo ele foi feito para transpor
a informação para o dispositivo eletrônico, para o tablet ou celular, e aí sim isso ser levado para um computador central, e esse computador lá na sede mandar essas informações para a nuvem, não é? Mas o porquê que eu quero, por que eu apresentei esse? Porque são dois de tipos de dispositivos bem distintos. Então, no momento da compra, principalmente por você que vai participar aí de um processo decisório, da instalação desse tipo de equipamento em frotas na propriedade, você precisa ter bem em mente o que é necessário na propriedade. O que é necessário de fato. Eu preciso de uma comunicação em tempo real, eu posso fazer essa comunicação via dispositivo, e esse dispositivo fazer uma ponte com a nuvem, ou isso precisa ir e voltar, e essa comunicação eu preciso do mapa em tempo real. É isso que muitas vezes as pessoas pedem hoje em dia. Eu quero um mapa do que está acontecendo. Só que, por outro lado, ao pedir por mapa, na verdade, o que está fazendo essa requisição está pedindo por um tipo de comunicação muito mais sofisticada, que determina uma banda de transmissão de dados muito grande, que não é possível ser feito, por exemplo, por um processo de comunicação mais simples. Por exemplo, por um LoRa, LoRa, que eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, nesse sentido, tanto quando a gente vai ver esses equipamentos que nós temos na indústria hoje, nós precisamos deixar bem claro e bem delimitado o que eu preciso de fato, o que aquele agricultor precisa de fato, não é? E esse monitoramento, o que ele trouxe? Ele trouxe até tanto na diminuição da manutenção. Veja, quantas e quantas vezes a gente não ouve falar que determinado operador está quebrando demais a máquina, e isso muitas vezes ocorre de fato, né? Ele coloca a máquina para operar em situação extrema, para quê? Para quebrar de fato a máquina, ficar parado. Existe operador assim como existe, né? Vamos dizer assim, toda a população mundial pertence a uma curva de distribuição normal, não é? Então, eu gosto muito da curva de distribuição normal. Por exemplo, nota de prova em matéria de máquinas, né? Tem uma curva de distribuição normal. Se não for uma distribuição normal, algo está errado. Então, existem uma parte de operadores que também são mal operadores, né? E esse monitoramento traz uma vantagem muito grande, e até para operar a máquina corretamente, né? Diminuindo assim o custo de manutenção e até o consumo de combustível. Por quê? Porque se ele se sentir monitorado, é óbvio que ele não vai correr com a máquina, vai operar na rotação de trabalho correta, né? Mas como que é esse conjunto no mundo ideal? Como que é esse mundo ideal? O mundo ideal é esse aí, olha só. Todo mundo se comunicando, todo sensor fazendo comunicação com todo o sistema de protocolo de comunicação, e esses protocolos de comunicação fazendo a comunicação com as plataformas na cloud, na nuvem, na web, não é? Então, é assim no mundo real? Não é assim no mundo real. No mundo real, esse talvez seja o maior problema desses sistemas de instrumentação eletrônica das máquinas, né? Se fala muito em necessidade de comunicação aberta, mas de certa forma, entenda as empresas também. As empresas precisam lucrar. As empresas precisam lucrar com essa tecnologia. Elas não desenvolvem essa tecnologia porque acham bonito, elas querem dinheiro, né? Então, nesse sentido, se a empresa quer lucrar, de fato, ora, que não instale só na marca verde. Que a marca verde me traga alguma solução para eu instalar na máquina alaranjada, ou na máquina azul, ou na máquina amarela. Que não fique só na máquina verde, entende? Então, esse mundo aqui, que é o mundo virtual, é o que a gente deseja. Mas, mesmo eu entendendo as empresas que precisam lucrar, ora, empresa, nos traga ferramentas que possam me trazer uma flexibilidade na comunicação do meu parque de máquinas. Porque eu não tenho só máquina verde ou vermelha aqui no Brasil. Então, no mundo real, é esse meme aqui, ó, meme, sei lá como é que fala. Desculpe o palavreado, obviamente dei um print. E aí, mano, vamos sair? Foi mal, não vai dar. Por quê? Porque eu não quero. Então, veja, essa comunicação entre empresas diferentes, de uma certa forma, está meio entravada.
entravada, né? Muitas vezes, olha só o que vai acontecer. Muitas vezes eu tenho um trator case com um GPS John Deere e um controlador da semeadora de K-John. Aí você fala, ah, mas eu estou usando o protocolo CAN. Sim, mas o CAN da comunicação do trator vai tirar a informação de posicionamento da antena, talvez use ali no controlador para mandar a informação para o DK-John, mas o DK-John não vai mandar de volta. Então essa comunicação, quando você mistura muita máquina, não é pelo fato de você ter isobus no trator ou no autopropelido, que isso vai funcionar perfeitamente e vai te entregar um mapinha, não. Então ainda mesmo com comunicação ISO já estando aí à nossa porta, nós precisamos de certa intercambiabilidade em máquinas. Então a empresa XYZ, elas precisam entender que no Brasil nós temos parques de máquinas muito diversificados e muitas vezes eu preciso de uma solução. E qual solução seria essa? Um drive. Então eu preciso de um drive de comunicação que, se eu comprar ou assinar o pacote, porque isso virou assinatura, né? Parece pacote de dados celular, né? Virou isso aí na última instância, né? Então, se a empresa Y está me vendendo alguma coisa, eu preciso que a empresa Y me ofereça uma solução para eu instalar também na máquina da empresa W. E esse aqui é um slide que eu gostaria que você tivesse muito em mente na hora desse processo de entendimento desse mundo e da necessidade de fato. O que o agricultor precisa ou deseja? Ele quer só monitorar? Então ele quer só receber lá uma informação eventual de uma informação, ó, máquina parou, a máquina parou, a máquina parou, a máquina voltou a andar, a velocidade é tal. Ele precisa de um mapa? Ele precisa de uma sugestão, de uma recomendação por uma inteligência artificial? Ou ele precisa de uma automação total do processo, chamado por algum robô, um bot? Então ele precisa de uma máquina autônoma? Hoje em dia, uma máquina autônoma para fazer todos os processos dentro de uma operação mecanizada de uma propriedade? Então, o que o agricultor precisa? Nós temos esse tipo de solução no mercado, na prateleira, nesses 3 níveis, já, hoje. O que ele precisa de fato? Então o agricultor precisa entender que muitas vezes um iPhone 13 é demais, e um iPhone 7 já soluciona, dá para operar, né? Então, o que o agricultor precisa de fato? Nós temos várias e várias empresas no mercado. Isso aqui é uma tela de 2018 e veja que naquele momento, já faz um tempo, nós tínhamos mais de 100 empresas de agricultura digital no mercado, né? Em vários níveis, em vários nichos, né? De gerenciamento, no nível do software, no nível da análise dos dados, né? No nível de robôs e drones, de sensores, de plataformas de análise, de irrigação automatizada, de zootecnia de precisão. Então, veja, muitas dessas fintechs se tornaram empresas já estabelecidas, como eu vou dar um exemplo aqui, a própria Blue River, que eu estou apontando agora, era uma fintech, ofereceu uma solução e foi comida, engolida pela John Deere. Hoje a Blue River é da John Deere, e a John Deere vende essa solução que a Blue River inventou, que eu vou comentar ainda mais ao final. Agora vamos falar um pouco da instrumentação eletrônica envolvida, tá? O que a gente precisa ter nesse conjunto eletroeletrônico na máquina, né? Então nós precisamos ter sensores no solo, em caso de vegetação, em pivô central, em silo, máquinas, que vão levar os dados em tempo real ou não até o dispositivo central de comunicação ou computador central, né? Então esses dados eles precisam ser enviados via um protocolo de comunicação. Esse protocolo de comunicação é software, tá certo? É hardware e software. Por que é hardware? Ora, porque eu preciso assim, quando eu falo em protocolo de comunicação, eu gosto de citar uma ponte. Então,
a ponte ela pode ter uma ida e volta, né? Só um carro passa por vez, ou essa ponte pode ter uma via de 8 vias de fato, não é? E aí nós podemos ter nessa ponte carros e bicicletas que podem ir e voltar com uma velocidade muito menor, e nós podemos ter um avião passando por essa via também, levando aquele pacote de informação muito mais rápido ou mais devagar. E é isso que eu pretendo ainda falar daqui a pouco. Então, também precisamos ter softwares que vão analisar esses dados brutos, vão transformar para a gente em informações. Também podemos ter os programas de computador que vão transformar essas informações em decisões de fato, aplica ou não aplica, através de aqui o uso da inteligência artificial, não é? Como foi apresentado pelo professor Daniel ontem, professor Daniel da Unicamp. Ou a informação ela pode ser direcionada por um gestor, e esse gestor vai tomar a decisão necessária. Então nós temos sensores instalados nas máquinas ou no dispositivo em campo. Aqui o nosso foco hoje principalmente é a máquina, não é? Então vamos lá, a velocidade da máquina, a rotação do motor, a posição da máquina, o nível de óleo, tanto o óleo lubrificante quanto o óleo de combustível, código de falhas das ECUs, ou dos microcontroladores que estão instalados dentro dessa máquina, temperaturas as mais diversas possíveis, e são enviados para um terminal via protocolo de comunicação, como eu disse, via ponte, lembra da ponte que eu acabei de comentar? E nesse terminal ele vai fazer o processamento, uma visualização, que pode ser um mapa ou um código de erro, vai gerar informações de percentual de perdas, a capacidade operacional, hectares por hora, a dosagem que está sendo feita, o trabalho realizado. O trabalho realizado é muito importante, quanto já foi feito daquela área, o quanto falta fazer. E aí isso pode ser mandado por uma nuvem, via protocolo de comunicação na nuvem, para ser armazenado, guardado e consultado depois, ou até muitas vezes mandado de volta e voltar lá para a máquina que gerou aquela informação através dos sensores, né? Vamos falar um pouco de sensores, né? Nós temos o sensor mais comum para velocidade, sensor de pulso de roda. Tem em qualquer pulverizador, tem muitos equipamentos para fazer aplicação em campo, né? É um sensor barato. É um sensor analógico que detecta movimento ou o momento em que o pneu da máquina está girando. Nós podemos ter velocidade por radar e, mais recentemente, quase que em função do abaixamento do preço dessa tecnologia, nós temos GPS, que eu coloquei aqui GNSS, que é mais global, né? Falando do chinês, enfim, do europeu, do russo. Então esse dispositivo pode informar a velocidade para a máquina ou para o sistema de telemetria, não é? Então eu falei de velocidade que a gente está acostumado a ver, mas temos vários outros. Por exemplo, nós podemos ter sensor de umidade relativa, velocidade do vento, sensor de posição. O que é esse sensor de posição? Sensor de posição, por exemplo, de que qual é a posição da plataforma de colheita. Está muito acima, está muito abaixo. E para isso nós temos uma coisa parecida com essa. O que é isso aqui? É um potenciômetro. Uma coisa simples, deve custar $1, né? Temos sensor de temperatura, sensor de pressão, de vazão, que são comuns em pulverizadores, principalmente o de vazão. Sensor de distância, que pode medir, por exemplo, a distância que falta para um drone que está voando sobre o solo, ou mesmo um sensor de previsão de obstáculos à frente. E nesse segmento de previsão de obstáculo, mapeamento dos obstáculos, mais recentemente nós temos os sensores LIDAR, são os radares a laser, né, como esse aqui, que a gente principalmente vê aí nas cabines, nos topos das cabines dos equipamentos autônomos em campo, né? São radares. Por quê? Porque a máquina precisa, só que o GPS não é suficiente para o seu posicionamento. Além do seu posicionamento de onde está a máquina, ele precisa também detectar o que está à sua frente, o que está na sua trás. Se vai passar uma pessoa, se tem uma árvore na frente, enfim. Mas esse aqui foi o dispositivo eletrônico que nesse mundo de telemetria, de instrumentação eletrônica em máquinas agrícolas, foi o grande fazedor de diferença, o grande game changer, aquele que fez mudar tudo, tudo. Por quê? Porque ele, de certa forma, forçou
as empresas de máquinas agrícolas a instalarem o terminal Isobus. Isobus é um protocolo de comunicação, que tem um padrão de comunicação. Então, nesse protocolo, ele vai ter lá, olha, o código quando você quer pegar a informação, por exemplo, a temperatura do motor, o código é XY. Então, não importa a máquina onde esse tipo de terminal vai ser instalado, a temperatura do motor vai ser de código XY. E por que foi a grande evolução, o grande ponto de virada dessas funcionalidades de telemetria? Veja o exemplo da FieldView, que é uma tomadinha lá que coloca no terminal Isobus do trator, não é? Porque foi o grande de virada. Porque, ora, o protocolo fez com que todas as empresas soubessem como é a língua de comunicação. Eu volto ainda para o meu exemplo lá, para o meu exemplo da minha ponte. Então eu posso ser uma ponte de 1 via, de 4 vias. Aí vamos supor que nessa ponte de comunicação agora, eu tenha uma pessoa falando chinês de um lado e espanhol do outro. Eles vão se comunicar? Não em chinês e não em espanhol. Talvez eles precisem de uma língua universal chamada inglês, que vai mudar um dia, sei lá. Enfim, se vai ser chinês. Então, nesse caso, essa é a grande importância dos terminais Isobus nas maquinarias agrícolas hoje. Tornou possível esse processo de telemetria muito mais fácil. Então, veja aqui o terminal, né, um terminal que está lá na traseira do trator, que é possível colocar ligado ou tracionado um implemento A ou B, e tanto faz o implemento A ou B ligado aqui no terminal de comunicação Isobus do trator, né? Esse protocolo de comunicação vai fazer com que o terminal virtual que está lá na máquina, ele consiga fazer o gerenciamento da máquina A ou B, não importa. Bom, então qual que é a arquitetura desses dispositivos de telemetria que estão instalados nas máquinas agrícolas? Nós temos os dispositivos de leitura com sensores, o trator, por exemplo, que ele vai mandar essa informação através de um ponto, de um nó, por um chamado gateway. E esse gateway é o computador que está lá na propriedade, na sede. E aí esse computador ele vai usar de um protocolo de comunicação via internet, né? Via internet, e essa comunicação via internet vai mandar para um servidor daquele que está oferecendo aquele serviço, aquele possível serviço, né? Quando do caso que é um serviço assinado. E vai também fazer o registro daquilo, o arquivo daquilo, vai guardar e vai apresentar a posteriori para aquele usuário, se ele quiser voltar, não só para o monitoramento do que está acontecendo em tempo real, mas também voltar a visitar aquela informação para ver se aquele possível erro que aconteceu lá no campo foi em função da parada da máquina ou de algum problema na máquina que tenha ocorrido. Então nós temos a estação de monitoramento e controle, então, que vai receber essa informação do trator, da colhedora, do pulverizador, não é? E na atualidade esse monitoramento é feito em programas API. O que são isso? São plataformas web, da interface de programação da aplicação via web. Então, praticamente hoje, todas as empresas deixaram de trabalhar com softwares de instalação e estão trabalhando com software web. Por quê? Por quê? Ora, porque é muito mais ágil fazer, por exemplo, a atualização do sistema. Eu não preciso levar um programinha de atualização lá para a máquina. Essa atualização é feita em tempo real, porque uma vez que eu instalo a atualização no servidor, isso aí vai atualizar todo mundo. Outro ponto, a segurança dos dados. Por quê? Porque esse dado ele vai estar instalado na nuvem, e uma vez que dá um defeito, pega fogo aqui o computador do cara, né? O dado está gravado em um sistema que muito provavelmente tem um backup, porque muitas vezes esses servidores dessas empresas possuem backups, não é? Às vezes 2, além do principal, mais 2 backups, não é? Para que aquela informação nunca se perca. Mas aí qual que é o grande ponto de entrave? Que é uma pergunta do século hoje. Mas aí os dados vão estar disponíveis para a empresa, e então a empresa tem acesso a esses dados? Me ajuda aí.
Me ajuda aí, sabe? Veja, hoje nós temos programa chamado SAP, de gerenciamento de uma indústria inteira que fatura milhões por dia. Nós temos o sistema da TOTUS, que também tem o ramo, o segmento da TOTUS para a agricultura, que também gerencia, não só sabe do que está acontecendo lá na linha de montagem, mas também se dá falta de uma peça, já dispara. Veja só, o software dispara o processo de compra daquela peça que está faltante no fornecedor. E aí, sem ter qualquer envolvimento humano com isso. E aí nós estamos preocupados se a empresa X ou Y está recebendo lá um mapa de colheita. Tá, eles estão. Mas e daí? Então é esse ponto que eu quero levantar a indagação, tá? Nós estamos muito preocupados de quem é os dados de fato, mas será que precisa toda essa preocupação hoje? Bom, vamos falar agora um pouco de comunicação entre esses dispositivos eletrônicos, né? Aí todo mundo, isso aqui é uma palavreada do momento, IoT, Internet of Things, é isso que significa, Internet of Things. Isso significa que cada dispositivo lá instalado na máquina, no solo, na casa de vegetação, no sistema de irrigação, sei lá, ele vai ter um MAC, um endereço MAC, MAC, assim como o seu celular tem um MAC, o seu notebook tem outro MAC, e é isso que vão diferenciar esses dispositivos quando eles estão ligados, por exemplo, no seu modem da sua casa, não é? Porque cada dispositivo desse vai receber um número IP diferente dentro da rede. Tudo que começa com 192 alguma coisa é uma rede interna, né? Então ele vai receber um IP interno. Então esse aqui é o grande que é o que há agora. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que já estamos prontos para essa Internet of Things? Para a internet das coisas? Porque veja, veja um lado, um ponto é você ter um conjunto de informações que você consegue gerenciar, mas nossa cabeça é limitante, nós não conseguimos fazer 10 coisas ao mesmo tempo, assoviar, chupar cana e fumar dentro do carro, sabe? Então nesse sentido, será que um excesso de informação também não é prejudicial? Precisamos começar a pensar nisso também, né? Então a particularidade então dessas comunicações no uso rural, principalmente da potência do rádio, e quando se fala em potência, fala em watts, né? Por quê? Porque a máquina está distante da sede, então essa máquina esse rádio vai ter potência suficiente de comunicação que às vezes está a 10 km de distância, esse rádio vai comunicar com a sede, vai chegar, que é um dos pontos de problema da rede RTK, não é? Hoje, quando a gente vai falar de correção RTK para GPS, não é? Também tem um problema limitado a isso, a distância entre a base e o rover. Então essa distância de dispositivo é um ponto limitante. E ainda assim nós temos leis locais de radiocomunicação. Eu não posso usar qualquer banda que eu quiser, não é? Eu tenho bandas específicas que eu posso usar. Por exemplo, a 900 MHz está livre. Posso usar para comunicação de rádio que eu quiser. Meus radinhos Walktalk, Motorola que andam por aí, eles vão comunicar, ou eles comunicam em 900 MHz ou em 2.4 GHz. Né? Então essa potência do rádio, ela está ligada com a distância de que esse protocolo vai ser comunicado. Né? Por às vezes faltar esse ser um problema, é que veio essa solução aqui chamada M2M, que eu não sei quem deu esse significado aqui desse negócio, mas chama Machine to Machine, ou máquina para máquina. Então é a comunicação que muitas vezes eu não consigo a comunicação direta desse último trator. Ele está perto da sede, só que esse primeiro aqui não está. Então o que acontece? Esse trator do meio, ele pode ser usado uma ponte de comunicação de retransmissão. Então a gente fala que é uma rede de comunicação entre máquinas, um mesh, uma malha, uma rede de comunicação de estações de retransmissão, porque não só essa máquina aqui do meio, ela vai coletar as informações dela própria e passar para frente, como também ela pode se tornar um ponto de comunicação com a máquina anterior.
Então isso é uma tecnologia já existente em muitos conjuntos de telemetria já disponíveis no mercado hoje, tá bem? Muita máquina faz esse tipo. Aqui eu estou apresentando uma ilustração que apresenta a máquina verde, mas temos outras. Praticamente todas as empresas oferecem esse tipo de solução de comunicação. Aqui um outro exemplo de uma outra cor, tá vendo? Comunicação entre as máquinas que permite compartilhar várias coisas. E até, por exemplo, a linha B. Veja aqui, eu tenho uma linha de plantio, de repente essa aqui, linha de plantio, começa a plantar aqui em cima. E para não haver aquele problema de... Porque uma máquina atrás da outra, isso aqui só serve para foto, hein? Essa máquina atrás da outra só serve para foto. Se a primeira aqui parar, a segunda dançou. Então, nesse sentido, até para eu começar frentes de início do talhão, do trabalho do talhão em distâncias distintas, não deixando com que uma máquina vá trabalhar a operação da outra, para isso eu preciso de uma mesma linha B para o piloto automático da máquina. E elas podem compartilhar a mesma linha B, nesse caso, desse exemplo que eu acabei de dar, né? Então nós temos dois, eu dividi aqui dois conjuntos de tecnologias. O primeiro conjunto de tecnologia é onde a gente pode fazer a transmissão de muitos dados. Por exemplo, a rede GPRS, que é de celular, que se chama General Packet Radio Service, que para o 4G consegue uma comunicação de até 300 megabytes por segundo. Ah, tá certo. Então com isso eu consigo transmitir até um mapa, porque o mapa é um conjunto de dados muito grande. Mapa. Consigo transmitir até um mapa. Mas eu tenho antena de celular em todo lugar? Esse é um ponto. Eu tenho antena de celular em todo lugar? Eu posso fazer a transmissão em Bluetooth também, que ele é robusto para um pacote grande de dados. Mas o Bluetooth tem um alcance limitado. O Malemar pega 10 metros. Então eu posso partir para o Wi-Fi, que pega a 100 metros, um alcance maior. Lembra quando eu falei lá no início da minha fala que a gente precisa decidir o que a gente precisa? Porque a partir do que a gente precisa, a gente vê o que tem no mercado. Porque o que tem no mercado também tem outro, que se eu não precisar de mapa, se eu não precisar transmitir um grande pacote de conjunto e eu não tiver rede de celular na propriedade, ora, eu posso fazer a comunicação não via satélite, que é cara, eu não vou ter uma boia marítima, mas eu posso fazer via o protocolo DOR, Data Over Radio, ou LoRa, Long Range, alcance aqui de Long Range de baixa potência, que é um sistema aberto, inclusive. Mas veja, esse sistema só funciona até 50 kbps. 50 kbps eu não consigo mandar mapa. Eu só consigo mandar código. Ó, parou a máquina. Vai lá que está pegando fogo. Mas não dá para mandar um mapinha em tempo real do que a máquina, olha a produtividade que está colhendo lá, pintando de verde, de amarelo, de vermelho. Será que eu preciso disso em tempo real? Ora, se eu precisar disso, então talvez eu preciso partir para um Bluetooth, Wi-Fi ou celular e preciso de uma torre perto. As bandas mais utilizadas até já comentei, 900 MHz, 2.4. Agora vamos falar aqui do que está acontecendo. O celular 4G, que é de 850 até 2.6 GHz, né? Dependendo da operadora e do local de instalação da torre de retransmissão. Mas e o 5G, que é a grande modinha? Foi aprovado lá, vendido em um leilão na semana passada, todo mundo ficou super feliz. Venderam lá 80% das frequências disponíveis. Tá legal, mas olha só, tem a TIM, a Oi, a Vivo, a Telefônica, né? Então aqui eu apresento esse gráfico pelo seguinte, olha, a Telefônica, ela é uma empresa, e é uma empresa que precisa pagar proventos aos seus shares, aos seus participantes, donos da empresa, não é? Então esse provento tem que sair do lucro. Então veja, o 5G, enquanto não houver demanda... Tem 4G da Vivo aqui? Tem, malemar, mas tem. Mas será que tem a 10 km daqui, lá na fazenda do... E ainda tem esse ponto aqui que eu quero apresentar. Olha só o que essa empresa verde aqui colocou no mercado. Olha, 3G Service vai parar de funcionar em 31 de dezembro desse ano lá nos Estados Unidos, hein? E aí, você investiu em toda uma tecnologia, em todo um pacote tecnológico para transmitir dados via 3G... E agora vem a empresa e fala assim, olha, infelizmente eu não vou poder oferecer mais esse suporte para você. E aí nós temos aqui o 4G, olha só que legal, ou o 5, olha só que legal, né? O seu celular pega 5G, o meu não pega. Quanto vai custar esse celular que pega 5G?
Aqui é a rede de celular nos Estados Unidos, né? Porque, veja, esse pacote, é isso que eu quero enfocar, gente. Nós precisamos dessa tecnologia nacionalizada, nós precisamos de desenvolvimento local. Nós precisamos de desenvolvimento local. Aí desenvolve nos Estados Unidos, lá tem rede de celular para tudo quanto é canto, né? Funciona celular até no deserto do Texas. Até você está lá no meio, passando sede lá, manda uma ligação que vai ter água para você, ou que você está morrendo lá no meio do deserto, né? Agora aqui no Brasil, olha só o que veio da Anatel. Isso aqui eu peguei semana passada, do site da Anatel. Diz aqui, ó, 83% das cidades no Brasil, em 2021, já tem TIM. Da Vivo, 78% das cidades no Brasil já tem Vivo. Sim, já tem, no centro da cidade. E lá no meio rural, onde é essa tecnologia que a gente está falando agora? Tem, né? Aqui nós estamos falando, por exemplo, ó, da rede Vivo no Centro-Oeste. Tem. Talvez aqui no nicho de cana. Está super bem desenvolvido. Mas e se eu tiver uma fazenda aqui, ó, a 200 km de Sinop? A rede TIM, então, em Sinop, ó, Vivo, TIM, Vivo, TIM. Vamos ver o Luiz Eduardo Magalhães, da Vivo. Luiz Eduardo Magalhães, grandes propriedades, frotistas, onde essa tecnologia se encaixa perfeitamente. Frotistas, tem rede lá, celular? Então, 5G na área rural vai permitir veículos autônomos, processamento de dados na nuvem em tempo real, mandar de volta, fazer as máquinas andar. É um mercado totalmente aberto. Ainda nós não sabemos tudo que isso é possível. Ainda nós temos tecnologia que vão ser desenvolvidas que a gente nem tem em mente. Então, mas essa demanda já existe para vir para TIM estabelecer torres lá nessa propriedade? Ah, mas eu tenho demanda. Bom, se você tem demanda, você pode fazer um acordo junto com a Vivo para a instalação de uma antena perto da sua propriedade ou no centro da sua propriedade. Isso é possível, né? Desde que isso seja colocado no papel e que esse balancete de investimento versus retorno, ele compense o investimento ao longo dos anos futuros. 5G precisa de 5 vezes mais torres do que o 4G, só por aí, hein? Então não é para ir lá, a torre já está lá, é só ir lá e colocar um aparelho a mais. Não, eu preciso de mais torres novas. Veja, se um portão da minha casa custa 10 mil reais, quanto vai custar uma torre dessa para instalação? A Vivo quer grana, a Vivo quer retorno econômico. Ela não vai sair instalando rede 5G porque assinou um protocolo aí junto com o governo. Vai acabar sendo que essas empresas de concessão de rodovias. Ah, eu já dupliquei aqui 25% que está escrito no contrato. Agora o resto que fica no vai e vem. Olha só essa tecnologia M2M. Que isso aqui é uma coisa que foi instalada de fato, que a gente viu na prática, na Altec, desde lá do passado, há décadas. Colhedora mandando informação para o transbordo. Então a colhedora manda para o transbordo. O transbordo está longe, mas a hora que o transbordo chegar aqui no caminhão, passa a informação, pareia, trator, caminhão, manda a informação para o caminhão, e aí o caminhão vai até, pode estar a centenas de quilômetros da usina. Chega na usina, pareia de novo, manda para o computador central na usina e pronto, vai para a rede, vai para a nuvem. Então olha só que tecnologia interessantíssima de comunicação chamada machine to machine, máquina para máquina, para situações onde a gente não tem uma comunicação, onde a gente não necessita uma comunicação em tempo real para aparecer mapas, mas, por exemplo, para aparecer código de erro, para aparecer... olha só que interessante, eu esqueci de falar, mas eu vou falar agora. Olha só, quando eu falo em desenvolvimento local, eu estou falando até nesse tipo de tecnologia. Olha só a ideia do cara, do engenheiro que desenvolveu isso. Ele pegou o pacote da Altec, pegou um sensor e ligou o sensor no limpador de para-brisa. E aí ele fala assim, olha, a hora que o limpador de para-brisa tá ligado é porque está chovendo. Então, mas às vezes a máquina está parada e o limpador de para-brisa está parado também, o cara sabe, ó, está chovendo lá. Recebe essa informação lá na usina. Olha que legal, sem ter instalado sensor nenhum, sensor das galáxias feitos em Marte pela NASA. Simplesmente um
um dispositivo que detectou que o limpador de para-brisa foi acionado. É isso que a gente precisa, essa tropicalização desse conjunto, desse pacote tecnológico. E se você quiser investir, aprender e até desenvolver alguma coisa nesse sentido, você pode usar essa rede chamada LoRa, de Long Range, que eu comentei agora há pouco. Faz uma transmissão relativamente razoável, que 15 km não é pouco, usando baixa potência, ou seja, baixo consumo de energia, 100 milowatts, 100 miliwatts, é baixo consumo de energia, grande distância de transmissão, só que tem um problema, 50 kbytes, não dá para você mandar o mapa. Mas dá para você instrumentar tranquilamente uma casa de vegetação. Um pivô central, um sensor de umidade de campo. Falamos do protocolo, né? Ah, esse é um problema. E aí, quando não pega o sinal GPS? Desculpa, não pega o sinal de radiocomunicação. O celular não pega, porque está atrás de um maciço de árvore. Nessa condição, o que eu posso fazer? Ora, eu posso fazer um replicador via drone. Veja esse drone aqui como uma estação móvel, um nó de telemetria. Ele voa por cabo, então ele não tem bateria. Ele pode ficar aqui 8 horas voando, sendo uma estação de retransmissão. Então olha só que interessante essa empresa trouxe como solução para uma situação onde a gente tem problema de comunicação via máquina até a estação central. Mas cuidado, a máquina não pode confiar. Veja, ainda nós temos dificuldades em várias situações. Por exemplo, a interferência eletromagnética, quando uma máquina dessa passa, um sistema de piloto automático baixa por baixo de um linhão de comunicação, um linhão de energia. Um linhão de energia, ele tem uma nuvem, um sinal, um campo eletromagnético muito grande. Isso pode causar interferência nesses dispositivos eletrônicos e muitas vezes pode causar isso aí que você está vendo. Então, cuidado, nós temos que adequar e conhecer bem aonde nós vamos aplicar e a limitação dessa área. Documentação de campo. Documentação de campo é aquela questão de apontamentos de campo, amostragem de solo georreferenciada, amostragem de perdas, mapeamentos dos pragueiros. Isso a gente tem, pelo menos, tem algumas empresas que fazem isso através de softwares mais sofisticados, né? Como a TOTUS tem para gerenciamento de operações mecanizadas, principalmente na cana. Mas o que mais a gente tem no mercado hoje é aplicativo de celular, não é? Então nós temos aqui vários, olha, FarmDoc, Adama, WeDiscount, para vários tipos de documentação, para planta daninha, para praga, e isso mandando para a nuvem, não é? Até as próprias empresas que oferecem os pacotes de telemetria, assim como eu falo, da John Deere, Jato, Falker, Case, eles também têm esse app para o celular para fazer a comunicação com o servidor. Então, isso aqui é o que mais tem. Por quê? Ora, porque programar em celular é relativamente fácil. Bom, eu não sei, né? Mas é fácil. Você precisa de só uma ideia e estudar. E aí você faz um aplicativo que pode até vender, né? Então, documentação de campo é uma área dentro desse pacote tecnológico de agricultura digital, hoje, que está bem desenvolvido, está bem deslanchado, e hoje nós temos aplicativo para quase tudo. Falar um pouco da inteligência artificial, mas passando bem rápido, porque já tivemos uma palestra ontem. Então, a maior parte hoje desses elementos e programas de inteligência artificial vão usar APIs, que são essas interfaces de programas via web, não é? Programados em Java, em PHP, em Python, em ASP.NET, e vão fazer essa comunicação mandando informações para um banco de dados via SQL, né? E aí esse conjunto de dados pode ter um monitor em andamento e, com base em parâmetros estabelecidos, pode voltar lá para a minha plataforma em campo um processo de decisão. Vou colocar isso em situação real. Por exemplo, o meu pulverizador, que hoje já temos estações meteorológicas de pulverização, né, na máquina, informou a minha base que a velocidade do vento está em 15 km por hora. E o operador não quer saber, e está lascando o pau porque ele precisa terminar a área. Só que aí quem está comandando e fazendo a gestão de todo o parque de máquinas, olha, está com 15 km por hora.
né? Ou ele pode fazer isso manualmente, ou o próprio sistema estabelecer e falar assim, ó, manda de volta essa informação para a máquina e fala assim, ó, para operador, para. Enquanto você não entrar com o código aqui de quem autorizou você operar 15 km por hora, eu não deixo você mais pulverizar com essa máquina nessa condição de vento, né? Então nós temos esse tipo de monitoramento das condições ambientais, assim, ou das condições da máquina, assim também como nós temos o uso de inteligência artificial, que é aprendizado de máquina, aonde esse processo, só para quem não viu a palestra de ontem, o que é uma inteligência artificial? É um programa de computador, que a gente foi ensinando para ele coisas. Por exemplo, vou dar uma coisa mais próxima com a minha área, que é mais fácil de entender. Ora, ele fez para o sensoramento remoto, e aí ele tirou aquela foto, e aí eu falo para aquela foto da imagem multispectral, por exemplo, que aquela árvore é eucalipto. Essa é eucalipto. Eu apresentei tanta imagem de eucalipto para o software, que ele começou a entender que aquilo é eucalipto, e qualquer uma outra imagem que é semelhante do ponto de vista multispectral com aquilo que eu apresentei para ele já vai entender que é eucalipto também, já vai... Então esse processo de inteligência artificial já temos hoje na agricultura, né? Na agricultura digital, para reconhecimento de padrões, de plantas daninhas, de doenças, de praga, deficiência nutricional, né? Olha um exemplo aqui, ó, onde a gente pode tirar uma imagem aérea, que é uma fotografia aérea aqui da nossa área, né, que é os pontos onde o Vant passou, tomando as imagens aéreas, isso foi mandado para a nuvem, fez o processamento, e aqui é de uma empresa, né, chamada FieldScan, essa é uma outra empresa chamada Taranis, que pode nos desenvolver de volta. Por exemplo, olha assim, ó, aqui está com deficiência nutricional, aqui tem planta daninha, aqui tem outra deficiência nutricional. E essa inteligência artificial ela pode progredir no seguinte sentido: aqui está com deficiência nutricional e nesse caso aqui manganês. E aí já mandar a ordem de serviço sem ter alguém que passou pelo processo de decisão. Mandar a ordem de serviço via SAP, via protocolo da TOTUS, né? De volta pelo relatório, pela sequência de atividades, pelo calendário de atividades daquela máquina no dia seguinte, e já falar para aquela máquina: olha, máquina, é óbvio, com o operador, não é? Olha, máquina, amanhã você tem esse talhão número 4 aqui que precisa aplicar, sei lá, além de tudo que você está pulverizando aí, precisa colocar mais um sulfato de manganês junto ou na sua solução, porque está com deficiência lá naquele talhão, ou esse tipo de coisa, né? Ou ele detectou aqui, olha aqui, essa planta daninha é picão preto, então para controle de picão preto eu preciso desse ou daquele herbicida na dosagem X. Então é esse tipo de decisão que a inteligência artificial vai trazer para essa automação em campo. Robô sim é para automação. Bots então, já temos na agricultura vários. Veja aqui um exemplo, é óbvio que isso aqui é um exemplo comercial, chama FarmBot, é uma CNC para cultivo. Olha que legal, pegando a sementinha, aí colocando a sementinha no espaçamento planejado dependendo da espécie, aí ele faz a irrigação, olha lá, faz a irrigação. Quando começar a surgir plantas daninhas, aí essa CNC, o que é CNC? É como se fosse uma impressora, dessa impressora de coisa de plástico, impressora 3D. É como se fosse uma impressora 3D, ela anda sobre um trilho, movimenta ali, né, um controle numérico computadorizado da posição daquela ferramenta. E aí, por exemplo, ele pode identificar a planta daninha aqui, ó, e ir com o seu cultivador lá e fazer um buraquinho e matar a planta daninha. Então está irrigando, está mandando planta daninha, está tudo bonito. Olha só que legal, uma fazenda, uma horticultura totalmente automatizada. É óbvio que isso aqui é impossível fazer em 1000 hectares, né? Mas é uma coisa comercial, eu só estou dando um exemplo. Olha um outro produto comercial aqui, um robozinho, né? Junto com o seu dispositivo aqui, ó, o sensor líder aqui, ó, o radar. Tá vendo aqui, ó, radar a laser. Mapeando tudo que está ao redor, onde que ele tem que passar, né? Inclusive aqui planejando as passadas
e fazendo o controle de planta daninha em uma situação de um cultivo de uma fruta. Isso já é disponível, eu posso colocar os robozinhos para funcionar lá e trabalhar, mesmo que tenha 1000 hectares, qual é o problema? Tenhamos 10 desse daí operando lá para o controle de plantas daninhas, né? Um outro, por exemplo, para fazer a colheita totalmente automatizada de morango, chamado Harvest Boots. E aí fazendo o que? Ele faz a visualização do morango, vê se está no ponto de colheita, colhe e já coloca aqui totalmente automatizado. Olha uma situação de um robô aqui para aplicação localizada, robotizada. Pela cor você já vê de quem é. Lembra do Blue River que eu comentei? Então olha só, está aqui a empresa Blue River desenvolveu um controle de aplicação em tempo real baseado em videometria. Então aqui nós temos uma câmera de vídeo filmando o campo. E aí, com base na inteligência artificial instalada no dispositivo, no sistema, ele vai monitorar e ver onde é que tem plantas daninhas e fazer a ligação através do acionamento de uma válvula PWM, de onde tem que pulverizar ou não. Nós vemos aqui pulverizando e nós vemos aqui não pulverizando, porque aqui tem uma planta daninha. Então essa é uma máquina já comercial. Assim como essa máquina também já é comercial, um turbo atomizador. E nesse sentido, eu quero fazer aqui um agradecimento, né, agradecimento ao pessoal da Jato, que colaborou aqui comigo em enviar uma série de informações de seus produtos e compartilhando imagens, né? Então é bem interessante isso. Eu quero fazer esse agradecimento de forma real aqui, verbalizando isso, porque eu pedi informações para uma série de empresas e nem todas contribuíram. Automação ainda em desenvolvimento, rede de drone para fazer um mapeamento e uma comunicação entre os drones para tomar decisão em conjunto. Porque talvez um drone só não tenha o poder de processamento de um mapa virtual de plantas daninhas, mas o compartilhamento de informação com os processadores desse mesh, dessa nuvem, desse vespeiro, é chamado esse termo aqui nessa tecnologia, vespeiro de drone. É mais capaz, em função do poder de processamento, do que uma máquina só individual. E nisso, quem sabe, essas máquinas já podem comunicar em tempo real com o seu pulverizador e fazer a pulverização de controle por controle localizado também em tempo real, né? Então isso é em desenvolvimento, tá certo? Os outros que eu apresentei, comercial. Agora vamos terminar, para ir finalizando, né? Apresentar um pouco agora da qualidade das aplicações agrícolas. Então, veja, esse é o que a gente precisa de fato. Eu estou apresentando aqui um fabricante, porque esse fabricante me compartilhou aqui essa tela. Ele me deu aqui essa tela para compartilhar com vocês, né? Veja que eles estão recém lançando no mercado agora um novo pacote tecnológico que já vai colocar uma ECU. Isso aqui é uma ECU, é um equipamento de controle eletrônico. É como se fosse um computadorzinho, tá bem? Uma ECU para instalar na máquina de qualquer cor. E aí essa máquina de qualquer cor mandar via protocolo de comunicação a informação para o sistema, que isso seria por assinatura, não é? E isso fazendo a junção de todas as máquinas na propriedade. Porque não adianta eu ter uma máquina verde, uma máquina vermelha, uma máquina alaranjada. Eu preciso que eu consiga fazer a gestão de uma forma flexibilizada, onde eu tenha informação de todo o meu parque de máquinas, e não só de um fabricante. E também, veja só que interessante, isso aqui principalmente para a usina de cana. Quando a usina de cana já usa um sistema de gerenciamento
pago, obviamente, de uma outra empresa, por exemplo, TOTVS, que eu comentei, SAP, que eu comentei, HTEC, que eu comentei, a Zeus. Então, essas são plataformas de gerenciamento de produção, né? Aonde ele pode, por exemplo, no SAP ou no TOTVS, eu ter a informação em uma base de dados de os contratos feitos com os fornecedores de cana, que poderia ser com os fornecedores de laranja, que poderiam ser com os fornecedores de grãos, se for, por exemplo, de uma empresa, de uma cooperativa, como a Coamo, por exemplo, não é? Então, esse sistema dessa empresa consegue comunicar com essas plataformas também. Nós precisamos dessa interface com plataformas comerciais. Veja, SAP é uma plataforma de gestão, de gerenciamento de produção, de indústria no mundo inteiro. Isso tem no Japão, é coisa europeia isso aqui, se não me engano é alemã. Fazendo gestão da produção, por exemplo, dentro de empresas grandes no Brasil também, não é? E também, como a TOTVS também tem um segmento agrícola, não é? Para fazer esse... Então, a gente quer nessa questão, não só que esses dispositivos reconheçam essas informações que vêm das máquinas em tempo real, mas também disparem ordens gerenciais. Por exemplo, detectamos aqui que está com um problema de deficiência nutricional no talhão tal. Então já dispara uma ordem que tem que aplicar um fertilizante naquele talhão tal, não é? Mas a grande maioria dessas plataformas hoje estão em plataformas web, como eu apresento essa aqui, onde a gente mostra aqui um planejamento das operações na fazenda, não é? Nós temos aqui os talhões que devem ser pulverizados, os talhões que estão sendo feitos a semeadura, e isso é feito principalmente através de plataforma web, por linguagem de comunicação via web, Java, PHP, Python e etc. É interessante essa plataforma web também, porque veja, lembra que eu falei lá do ponto de vista da segurança da máquina, do banco de dados, que pode ser que caia um raio, queime todo o servidor lá na propriedade? Se isso estiver numa base, é melhor. E olha só que interessante, não é? E cada vez mais essas redes de vendas de máquinas, as grandes marcas de máquinas, observaram que esse tipo de comunicação de telemetria junto com o concessionário é interessantíssimo para fazer o pós-venda. Veja aqui uma situação de pós-venda, onde a gente vê aqui a tela do terminal Isobus lá no pulverizador trabalhando, e aonde o mecânico não precisa ir até lá para fazer uma troca de setup ou apertar um botão. Ele, à distância, pode entender o que está acontecendo e detectar a falha e fazer essa correção via distância. Ou muitas vezes fazer já uma pré-análise do que está acontecendo de erro naquele pulverizador, já chegando no campo com possíveis peças de reposição e fazendo a manutenção corretiva do ponto de vista mais eficiente e mais rápido. A telemetria, então, traz o acompanhamento show de bola. Veja aqui, onde a gente está vendo aqui uma operação com um trator, aqui já por uma outra plataforma, né? A operação de um trator que foi feito durante um mês de setembro inteiro desse ano, onde a gente vê nesse trator que, olha, ele trabalhou desde antes das 6 da manhã, praticamente todos os dias, passando muitas vezes das 18 horas, né? Trabalhando praticamente todos os dias de setembro, que deve ter chovido muito pouco, só choveu aqui um pouquinho, talvez no dia 26/9, né? Então, o que falta acontecer, o que já foi feito, é importantíssimo do ponto de vista do planejamento. Aqui já da outra empresa, né? Apresentando uma situação também do status das máquinas, né? De uma mapa do plantio mecanizado, por exemplo, de sementes por hectare, da situação de área trabalhada por cada uma das máquinas em campo, ou de eventuais alertas. E quando a gente fala em alertas, nós podemos ter aqui uma tela onde o próprio operador ele pode trabalhar lá e selecionar aonde é que ele vai fazer esse alerta, e ele entrar aqui na tela,
até chegar no monte, olha, deu um alerta aqui que a temperatura do motor está acima do ideal. Isso já avisa o operador e já manda isso lá para em tempo real para a central de controle também. E aí ele pode justificar aqui o motivo da sua parada, por exemplo. Ah, eu parei porque eu estou aguardando socorro, ou eu parei por falta de combustível, né? Então aqui é um mapa dos alertas, né? Mapa dos alertas na área, o mapa das paradas que por embuchamento da máquina. Então veja que aqui no momento de que estava fazendo o plantio da cultura, e todos os pontos onde a máquina teve que parar para fazer a manobra, para voltar. Então veja que foi um período razoável nesse talhão. Comparativos de acompanhamento de velocidade, principalmente isso é importantíssimo em operação de colheita e semeadura, se ele está correndo demais na colheita, se ele está correndo demais na semeadura, isso apresentando através com as faixas de variação de rotação no motor, né? Um aviso em tempo real só para o operador e também para a estação de controle. Ora, já está numa situação de umidade relativa muito baixa, vamos dar uma paradinha, ou velocidade do vento demais, né? E aí, se o operador não tomar a decisão de parar, isso pode ser alertado e disparado um alarme lá na central de controle, mostrando que o operador está trabalhando em condições não adequadas, né? Vemos aqui uma situação de faixas da aplicação de pulverização, uma localização das passadas em sobreposição, principalmente ocorrendo aqui com esse equipamento na bordadura do talhão, né? Veja esse mapa de acompanhamento, é show de bola. Veja aqui o que aconteceu, aonde foi gravada aqui a operação de pulverização. Está aparecendo aqui fertilizante líquido, mas foi pulverização, tá? Onde ele tinha uma taxa de aplicação ideal para aplicar, e ele só aplicou em metade da área essa taxa de aplicação adequada. O resto ele taca ali pau no pulverizador, né? Ah, mas o controlador eletrônico é capaz de ajustar a taxa de aplicação. Sim, é capaz, mas demora em função do tempo de resposta. Isso não é instantâneo, né? E muitas vezes ele não chega a ajustar a taxa de aplicação que eu quero ou que seja mais adequada em função do tamanho de gota e etc. Veja aqui um outro exemplo mostrando de semeadura. Se ele fez a semeadura com a população desejada, aqui com a velocidade, se ele variou a velocidade de semeadura, veja que teve situações que ele foi até 8 km por hora, e na maior parte da situação era para fazer a 6,5, 5, então aqui eu posso cobrar o operador. O que aconteceu naquela situação que você correu lá, né? Isso em várias outras aplicações, só para eu caminhar mais aqui para a finalização, para não passar muito tempo. Assim como o mapa da colheita, né? E aqui nesse caso de algodão, e mostrando aqui os pontos onde foi liberado o fardão para fazer o recolhimento desses fardões no campo. Olha só que interessantíssimo isso, para fazer o planejamento de como é que eu vou fazer o caminhamento aqui dos fardões e recolhimento dos fardões no campo. Então as empresas, já caminhando para o final, gente, as empresas já têm isso na prateleira em várias marcas. Case, Agco, Stara, tá certo? E praticamente elas compartilham todo esse pacote tecnológico que eu falei durante a preleção de hoje, tá? Então eu apresento aqui qual que é o próximo passo da agricultura digital. Ora, o próximo passo é mais automação, fazer mineração de dados, uso de machine learning, que é a inteligência artificial, né, no processo de tomar a decisão. Mas cuidado, porque nós precisamos de desenvolvimento local. Nós precisamos que essas ferramentas nos atendam do ponto de vista tecnológico nos pacotes que nós estamos usando aqui no Brasil. Com isso eu finalizo.